Diversos monstros famosos já apareceram no cinema, e a Universal foi responsável pela grande maioria deles. Frankenstein, Drácula, Lobisomem, todos esses filmes ficaram bem conhecidos nas suas épocas de lançamento, porém um deles se destacou menos, que era o caso da Múmia, que já havia ganhado a sua adaptação no ano de 1932 e que após 40 anos recebeu um remake que veio a se tornar o filme de monstro mais famoso já lançado pela Universal. Puta que pariu, fodeu. Então hoje aqui no Resumindo Filmes Bons, vamos falar sobre o filme da Múmia de 1999 e o Retorno da Múmia de 2001. E esse último provavelmente não é um filme bom, mas como que veio depois desses dois filmes é o equivalente a você ter uma diarreia a 10 km da sua casa, ele acaba se tornando um filme legalzinho. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, meu mano, já pega o teu lanchão maroto, porque começa agora o Resumindo Filmes Bons, hoje com uma Múmia. Aqui não é resumo, é isso. E caso esse vídeo tenha 50 likes, eu trago os outros dois filmes da saga. Eu faria esse acordo. Lançado em 1999, a Múmia começa pra gente mostrando o Imhotep, um careca egípcio que, olha só, ele inventou a talaricagem, porque o Imhotep ele era braço direito do faraó, mas nas horas vagas ele dava um trato na esposa do faraó. Tá que pariu, que filha da puta. E claro, né, o faraó ele veio a descobrir essa talaricagem malandra e foi questionar a Aksunamun. E aí, cara, a Aksunamun e o Imhotep simplesmente mataram o faraó. Tipo, assim, do nada. Daí beleza, os guardas notaram que tinha algo estranho e entraram lá. A Aksunamun ela acaba ficando pra trás e se sacrificando pra dar tempo pro Imhotep meter o pé de lá. E ele consegue escapar. Porém o Imhotep ele tinha um plano de reviver a sua amada, fazendo um ritual com uma espécie de magia negra. E aí, cara, ele até consegue concretizar esse ritual. A alma da Aksunamun ela sai de onde ela tava e ela vai de volta pro corpo dela. Só que os servos do faraó acabam chegando lá, capturam todo mundo, desmantelam o ritual e condenam todo mundo à pena de morte. Só que, meu mano, o Imhotep ele se ferrou de verde e amarelo. Eu entendo que todo castigo pra talarica é pouco, só que o que fizeram com o Imhotep aqui, meu amigo, eles condenaram ele a ser mumificado vivo. E quando tu coloca o que é uma mumificação, tu vê que não deve ter sido nada legal o que fizeram com o Imhotep não, cara. Socorro! E além disso, eles dão um jeito de realmente deixar o Imhotep vivo após fazer tudo aquilo com ele, e ele é condenado a ser devorado vivo por escaravelhos carnívoros, pra ele morrer lentamente. Ai! 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 Ah, tá, porra. O filme avança um tempão lá na frente e a gente conhece a Evelyn, uma bibliotecária que do nada ela acha o mapa do tesouro e decide ir atrás dele. Parece um absurdo, eu sei que parece um absurdo, mas é realmente isso aqui que acontece. Esse mapa, ele levava o pessoal para a cidade de Ramunatra, a cidade dos mortos, que diz a lenda, tinham muitos tesouros por lá. Então a Evelyn, junto com seu irmão Jonathan, vão atrás do cara que o Jonathan roubou esse mapa, um cara chamado Rick O'Connell, que é basicamente a cópia do Indiana Jones. O Rick, ele tava prestes a ser morto, porque a galerinha não gostava dele, já que ele, nas aventuras, pegava todas as riquezas só pra ele. E aí, cara, a Evelyn, ela tenta convencer o cara a não matar o Rick, e ela vai lá e oferece $100 pro cara. Só que o cara pega e solta isso daqui, ó. Madame, eu pagaria 100 libras pra vê-lo enforcado. Mas a Evelyn consegue usar a lábia dela e eles acabam liberando o Rick O'Connell para todo mundo ir para essa cidade Ramunatra tentar surrupiar o ouro dos mortos. Uma curiosidade bacana dessa cena aqui é que o Brendan Fraser, ele realmente quase foi de vala. Ele queria fazer essa cena da maneira mais realista possível. Então sim, o Brendan Fraser, ele realmente foi enforcado aqui. Na hora ele até perdeu a consciência e ele quase foi de vala. Mas o fato é que a cena ficou bem legal. E preste atenção, o filme até aqui ele tem um tom mais de aventura e comédia. Claro que aquele começo ali, do Imhotep sendo mumificado vivo, é puxado bem mais pro lado do horror. Mas o filme ele sabe mesclar bem esse tom entre aventura, comédia e horror. Tudo isso aqui vai ficando bem mais evidente ao longo do filme. O filme clássico, ele era focado única e exclusivamente no horror. Inclusive tem uma cena muito famosa, um arqueólogo dando uma gargalhada, não acreditando que a múmia, ela voltou a viver. Só que esse aqui ele tem uma mescla legal. O filme ele realmente funciona bem, ele consegue seguir nesses tons que ele vai propondo. E o próprio Brendan Fraser, ele realmente lembra muito, mas muito o Indiana Jones. Ele também traz um carisma muito bom aqui. Ele é aquele cara mais aventureiro, canastrão, que fala todo exagerado. E a interação dele com os outros personagens funciona muito bem. Cara, o Brendan Fraser, ele é a cara desse primeiro filme aqui. Eu arrisco dizer que se não fosse o Brendan Fraser, esse filme aqui não seria tão memorável quanto ele foi. Ô, Benny!
Parece que você levou os cavalos pro lado errado do rio. Droga. Bom, muito bom. O O'Connell ele acaba encontrando o Benny, aquele desgraçado que traiu ele no começo do filme, que aqui também tá levando outro grupo de pessoas pra Ramunatra. Afinal, ele também sabe da localização da cidade. Na real, todo mundo sabe da localização dessa porcaria aqui, cara, porque também do nada aparecem ninjas lá, tentando roubar o mapa do Rick, aí dá uma confusão, uma brigação desgraçada dentro de um barco, mas o fato é que eles conseguem derrotar esses ninjas, só que quem também chega lá? Os Medjay. Os Medjay basicamente são uns guerreiros que eles guardavam a entrada de Ramunatra pra ninguém chegar lá. E aí os Medjay chegam lá e falam assim, ó, cara, pelo amor de Deus, o nome dessa cidade aqui é Cidade dos Mortos. Tá cheio de armadilha aqui dentro, tá cheio de coisa pra impedir que vocês entrem aí dentro. Vocês realmente acham uma boa ideia vocês entrarem aí dentro? E aí a galera entra lá dentro. Idiotas! E aí, cara, os dois grupos acabam se dividindo. Um dos grupos acaba encontrando uma arca e acabam encontrando um livro, que se dizia ser o Livro dos Mortos. Já o grupo do Rick, eles encontram a porcaria da múmia do Imhotep. E é a partir daqui que esse filme, que era mais puxado pro lado da aventura e o lado da comédia, tem uma pegada de horror muito boa, cara. Porque na calada da noite, a Evelyn, ela rouba o livro que um dos grupos acharam, o Livro dos Mortos, e ela começa a ler o livro em voz alta. E esse livro tem uma espécie de encanto, o que acaba acordando uma múmia do Imhotep. Só que, cara, o Imhotep, ele acorda aqui todo carcomido, ele tá só o pó e o osso. E aí, cara, pra ele se reconstituir, ele tem que ir atrás de quem abriu a arca e de quem arranjou o Livro dos Mortos. Então, a partir daqui, a missão do Imhotep é literalmente achar esse pessoal aí para drenar os órgãos e os fluidos dele. A primeira vítima do Imhotep é um médico que ele sofria de miopia e o Imhotep chega lá e arranca os dois olhos dele. Então agora o Imhotep ele consegue enxergar. Ou não, né, cara? Porque ele foi roubar os olhos de um cara que tinha miopia. Inclusive, esse médico aí, ele sobreviveu ao ataque. E eu arrisco a dizer que o Imhotep só não conseguiu matar ele porque não conseguiu enxergar o cara, que ele foi pegar os olhos justamente de um cara que tinha miopia. Eu tô cego dos olhos. Outro detalhe aqui é que a múmia do Imhotep, quando ela tá se movimentando, ela é feita completamente de CGI. E a galera critica um pouco esse filme aqui. Só que, cara, sinceramente, o CGI desse filme aqui, ele não incomoda, tá? Ele é bem usado, na minha opinião. Só que, cara, como ele é usado a maioria do tempo à noite, com ângulos escuros, não incomoda tanto você. Até porque o que vem depois do segundo filme, meu amigo... Se prepare. Daí beleza, o Rick chega lá, ele mete pipoco na múmia do Imhotep e a galera pensa que ele morreu. Só que ele já tava morto, então não tinha como o Imhotep morrer. Então o Imhotep, ele sai dali e ele vai atrás de cada uma das pessoas pra roubar os órgãos dele. E, cara, novamente, esse segmento do filme aqui, ele é total terror, cara. Porque além do Imhotep, ele ir atrás desse pessoal aí, junto com ele traz as pragas do Egito. E aí, cara, ele começa a devastar completamente a humanidade. Ele faz um zaralho aqui na Terra. E aí, claro, ele vai atrás da galera, ele consegue matar um pessoal e ele vai se reconstituindo. E outra coisa legal aqui do filme é que essa reconstituição dele pra voltar a ser humano são aos poucos. Então, quando ele devora o médico, ele começa a ter só mais um pouquinho de pele. Então ele devora outra pessoa, só que a pele dele ainda tá com aquele aspecto cadavélico. Ele volta lá todo pálido. E não só isso, ele consegue controlar uma horda de zumbis pra ajudar eles a capturar o resto das pessoas que ele tinha que devorar. Então, cara, realmente, esse segmento aqui, da metade do filme pra frente, ele é total terror. Eu tenho medo. E aí, cara, o filme segue e o espírito de talarico do Imhotep, ele meio que fala mais alto. Ele dá uma olhada lá pra mulher do Rick e fala assim: caralho, que mulher gata, velho. Eu preciso dela pra mim. E aí, cara, o Imhotep simplesmente invade a porra do quarto dessa mulher e começa a beijar ela enquanto ela tava dormindo, porra. Filha da puta! Seu covarde! Puta que pariu. Mas não só isso, porque o Imhotep, ele quer matar a mulher do Rick pra colocar a alma da Ankh Sunamun no corpo dela. Então tu vê aqui que independente se o cara ele tem poder pra destruir a porcaria toda, a essência desse cara aqui é ser um talarico raspa-canela. Eu quero gozar. E aí, cara, o Imhotep simplesmente sequestra a Evelyn e leva ela pra uma tumba pra fazer todo aquele ritual que ele fez lá no começo do filme. E
aí, cara, isso deixa o Rick muito puto, que ele fala assim, ah, filho da puta, tu vai ver, eu vou dar um jeito de te matar. E aí, cara, o Rick, ele consegue escapar de lá, dessa horda de zumbis aí, ele consegue, junto com a ajuda de um aviador, que infelizmente acaba morrendo no processo, chegar a essa pirâmide. E aí, cara, ele vai ter o confronto final com a porcaria do Imhotep. Daí rola todo um lance que o Imhotep conjuga minions que vão atrás do Rick, ele consegue dar cabo dessas múmias. É toda uma ação desenfreada que eu sinceramente gosto muito. Tem outro detalhe aqui, que esse filme tem 2 horas, mas as coisas acontecem uma em cima da outra e o filme acaba sendo bem dinâmico. É verdade. Só que beleza, cara, o Imhotep, ele era um talarico, e todo mundo sabe que no final das contas o talarico ele acaba se ferrando, porque a Evelyn, ela encontra lá um livro que tira a imortalidade do Imhotep, e aí, cara, ele perde todos os poderes que ele tinha pra destruir o mundo. Então, cara, ele vira basicamente um humano normal, o que dá brecha pro Rick dar uma tramontinada no bucho dele. Zé da manga. E aí ele acaba caindo no rio dos mortos. Eu não entendi porque que ele foi trocar soco com o Rick, sendo que ele tinha um poder pra invocar as pragas e destruir a porcaria do mundo todo. Mas é talarico. Talarico é burro e talarico tem que se fuder. E é isso, cara, eles derrotam o Imhotep e eles saem de lá. Só que como o Rick ele é malandro, ele além de sair de lá com a Evelyn, que agora é a mulher dele, ele sai de lá com o ouro que ele roubou do Imhotep. Então o Imhotep realmente se fudeu de verde e amarelo, porque ele perdeu os poderes, perdeu a mulher, perdeu a imortalidade, foi pro inferno e ainda perdeu o ouro dele. Tem mais que se ferrar mesmo, porra. Me fudi. A Múmia custou 80 milhões e lucrou 420 milhões. E as críticas, mano, puta que pariu, criticaram que o filme ele é frenético demais. E eu não entendo por que a crítica falou isso aqui. Esse ritmo acelerado do filme é o que torna ele divertido, cara, porque acontece uma coisa atrás da outra. O filme ele tem 2 horas, mas são 2 horas que passam muito rápido, cara. E esse filme aqui, mano, ele é muito divertido, cara. Todo o segmento dele é uma aventura nova. E essa mescla de tom que o filme tem, eu acho muito boa, cara, muito boa, porque como eu falei, o filme começa lá com a aventura lá com o Rick, puxado pra ação, puxado pra comédia, e na metade do filme, cara, com o Imhotep indo atrás do pessoal pra roubar os órgãos deles, aí isso aqui vira completo filme de terror. Só que da metade pra frente, o filme volta aquele tom aventuresco e um tom de comédia que, cara, eles conseguem dosar muito bem. Eu sei que a crítica vai falar também do CGI, mas sinceramente, cara, pra mim o CGI não incomoda em nada o filme, Fora que o Imhotep ele é uma múmia, então o conceito dele é uma parada completamente abstrata que não existe no nosso mundo real. Claro que eles poderiam ter feito uma múmia de efeito prático, que seria bem melhor. Só que sinceramente, cara, o CGI desse filme aqui, ele não me incomoda. Não é uma crítica válida pra tu fazer ele. Ele é um filme muito divertido que ele funciona até hoje. O que não dá pra falar da continuação dele. Olha essa merda! Lançado em 2001, O Retorno da Múmia, olha só o nome, puta que pariu. Ele começa com um homem, a máquina, a besta isolada, The Rock. But the Rock is cooking. O The Rock aqui, que ele é o Escorpião Rei, um guerreiro extremamente habilidoso, um guerreiro extremamente forte, bodybuilder, que ele ganha todas as batalhas, só que ele acaba tomando um pau e ele é exilado da cidade. Me fudi. E aí, cara, o exército do The Rock, ele é obrigado a vagar pelo deserto e pouco a pouco, cada um do exército do The Rock vai morrendo. E aí, cara, só tinha sobrado o The Rock. E aí ele fez uma parada parecida com o que o Kratos fez lá no primeiro God of War. Ele meio que vendeu a alma dele pro Anubis, pra o Anubis ajudar ele a voltar e conquistar aquele exército que expulsou eles do Império. E aí, cara, o Anubis, ele aceita o acordo e ele meio que dá pro The Rock uma floresta de PlayStation 1. Mas calma que pode piorar, cara, porque ele também dá cachorros com machados do PlayStation 2. Aqui já evoluiu do PlayStation 1 pro PlayStation 2. Tá um show de horror esse jogo. Só que, meu mano, o diabo, que aqui no caso é o Anubis, né? Ele é agiloso, cara, porque logo após ganhar a guerra, ele rouba a alma do The Rock e mantém ela aprisionada lá no submundo pra sempre. Até alguém fazer a mesma coisa lá que fizeram com o Imhotep, que é trazer ele de volta. Até porque o Escorpião, ele meio que prometeu vingança e disse que ia dominar o mundo. E vamos lá, cara, eu já vou deixar um adendo logo no começo do resumo desse filme aqui.
toda vez que eu assisti esse filme e apareceu alguma coisa de CGI, eu falei pra mim mesmo, esse CGI tá me irritando, porque, cara, o CGI aqui é uma parada que não dá pra tu levar a sério, cara. Olha esses cachorrinhos aí correndo, cara. Olha esse porcaria desse deserto aí, cara. O CGI, ele vai escalonando num nível de ruindade tão grande que eu não entendo o que aconteceu aqui. No primeiro filme, o CGI poderia ser ultrapassado, mas ele aparecia na maioria do tempo de noite. Aqui, cara, ele aparece todo o tempo que tá claro, cara. É impressionante. O diretor, ele faz questão de dar foco nas coisas, cara. Cara, olha essa tropa dos Doberman aí, cara. Puta que pariu, cara. É muito ruim, cara. É muito ruim. Mas calma que piora, cara. Por incrível que pareça. Meu Deus do céu. O filme avança e a gente vê que o Rick, ele se casou com a Evelyn e que também ele teve um filho, o Alex. E que agora esse casal aí são aventureiros que eles vão em busca de tesouros perdidos para ficar rico. Até porque com os tesouros que eles encontraram no primeiro filme, eles já ficaram ricos e aí eles falaram que não queriam mais trabalhar. Era melhor eles se enfiarem em um monte de caverna apertada que pode ter um deslizamento a qualquer momento para eles conseguirem um ouro e nunca mais terem que trabalhar na vida. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. E aí, cara, em uma dessas aventuras, eles encontram o bracelete de Anubis, que o filho deles vai xeretar, e esse bracelete, ele acaba prendendo no braço do filho dele. E aí, cara, quando esse bracelete prende no braço do filho dele, ele faz um holograma de CGI, revelando o deserto que o Escorpião Rei teve lá aquela batalha com a tropa dos Dobermans. E em paralelo a isso, do mais absoluto nada, chegam lá os servos do Imhotep, que pretendem ressuscitar de novo aquele talarico desgraçado. Só que entre os servos de Imhotep está a reencarnação da Aksunamun. Os caras meteram isso aqui do nada. Além disso, a mulher do Rick, ela começa a ter umas visões lá. E quando a Aksunamun, ela deu cabo do faraó. E a gente descobre que a mulher do Rick, ela é a reencarnação da filha do faraó. Por quê? Eu não faço a mínima ideia. Que merda. Só largaram aqui que ela é a reencarnação da filha do faraó. Não abordaram esse momento nenhum no primeiro filme. Largaram essa bomba aqui. Mas enfim, bora seguir. Os servos, eles sequestram a Evelyn e eles conseguem reviver o Imhotep. Mas que por algum motivo a produção ela deixou o Imhotep aqui com um rosto bem mais amigável do que o filme passado. A galera revive o Imhotep porque eles querem reviver o Olha o arrudeio que a galera quer fazer aqui, cara. A galera quer reviver o Imhotep porque eles querem reviver o Escorpião Rei para o Imhotep matar o Escorpião Rei e roubar os poderes do Escorpião Rei, porque aí ele vai ter o comando da tropa dos Dobermans e aí o Imhotep vai finalmente conseguir dominar o mundo. Meu objetivo é a conquista! Mas, cara, o Imhotep, ele tem poder para espalhar as 7 pragas do Egito no mundo inteiro. E uma dessas pragas são bolas de fogo que literalmente destroem cidades. Por que caralhos ele quer uma tropa de Dobermans para dominar o mundo? Porque é burro! 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 O Rick chega lá, começa outra briga, é bala aqui, bala lá, pipoco na múmia, eles fazem a limpa. E aí, cara, o Imhotep ele resolve apelar. O Imhotep resolve apelar, ele não usa lá os poderes que ele tem pra destruir o mundo, mas ele resolve chamar o exército de minions dele pra irem atrás do Rick. E aí, cara, aqui tem uma cena legal dos minions do Imhotep perseguindo o Rick durante a cidade enquanto eles tentam fugir num ônibus de 2 andares. E sabe por que é divertido? Porque tá de noite. O CGI, claro, dá pra tu notar que é uma coisa completamente falsa que tá acontecendo ali. Só que pelo fato de estar de noite e da cena ser frenética e o Brendan Fraser segurar essa porcaria desse filme aqui nas costas, e um dos pecados desse filme aqui é isso, porque enquanto ele usa o CGI de noite sem uma boa iluminação, dá pra dar uma tapeada. Agora, a partir daqui pra frente, eles vão usar essa porcaria de CGI de dia da maneira mais cachorra o possível. E tudo isso aqui te tira do filme, cara, porque eu não sei se tu percebeu, esse filme aqui é uma concha de retalhos, ele vai colocando conceito em cima de conceito. Estabelece o Escorpião Rei como um vilão, e aí logo após isso eles estabelecem o Imhotep como um vilão. E aí logo após isso eles falam que a esposa do Rick é a reencarnação da filha do faraó para fazer frente contra o Imhotep. Só que já tem o Rick pra fazer frente contra o Imhotep. É uma parada que vai escalonando as coisas, que vira uma concha de retalhos que no final das contas não vai fazer sentido nenhum, cara. Como é que é? Aí tem outra coisa aqui que eu já vou adiantar, que lá pra frente eles descobrem que o Rick, ele tem uma tatuagem que ele é de uma linhagem que era predestinada a matar o Escorpião Rei. Porra, velho. Que porra. E aí vira bagunça. E aí, cara, beleza, o filme segue e lembra que eu falei que o CGI tava ruim? A gente tem essa cena do Imhotep usando os poderes dele na água aí, ó. Meu Deus.
Depois de várias confusões e várias aventuras, o Imhotep ele finalmente chega no templo de Anubis junto com a Aksunamun. E ela acaba matando a Evelyn. Deixa o Rick muito puto, cara. O Rick, ele quer vingança. Eu vou me vingar! Ele entra dentro da tumba de Anubis. Só que, cara, ele chega um pouco tarde. Porque o Imhotep, ele finalmente consegue a pior coisa desse filme aqui. Porque o Imhotep, ele consegue ressuscitar a tropa dos Doberman, né? Só que, além disso, ele ressuscita o The Rock como Escorpião Rei. E aí, cara, aqui chegamos no ápice da desgraça. Essa porcaria desse CGI aí do Escorpião Rei. Não dá pra entender qual foi a escolha que a produção tentou fazer aqui e do porquê ficou tão mal feito, cara. A iluminação é péssima, o movimento dele não funciona, as expressões desse boneco, cara. E lembra daquela parada que eu disse que o CGI funciona melhor nas sombras? Esse bicho, quando tá nas sombras, ele também não funciona, cara. Eu não acredito que numa pós-produção a galera olhou pra isso aqui e falou assim: tá bom, vai passar, pô, a galera não vai notar. Meu Deus do céu. E aí tem aquela parada de novo lá que o Rick também aprendeu. Cara, olha a escadinha que esse filme aqui virou, cara. Era o Escorpião Rei que morreu no começo do filme e que queria ser ressuscitado pra dominar o mundo. E aí eles introduzem a Evelyn, que é a reencarnação da filha do faraó. E aí eles também introduzem a reencarnação da Aksunamun. E aí eles introduzem o Imhotep. Como é impressionante. E que ele quer matar o Escorpião Rei pra rolar os poderes do Escorpião Rei, dominando o mundo com um exército de Dobermans do Escorpião Rei. E aí tem a porcaria do Rick, que ele é predestinado a matar o Escorpião Rei. Pra onde é que esse filme aqui ele quer levar a gente? Quem é o vilão do filme? Quem é o Imhotep? Ou é o Escorpião Rei? Porque o Escorpião Rei, ele é mais forte do que o Imhotep, né? E o Imhotep aqui, ele tá completamente escanteado, cara, porque, meu amigo, a gente nem liga pro Imhotep, cara. Eles fizeram uma múmia fofinha pro filme, cara. Simplesmente revoltante. Não, e pior, porque lembra que a Evelyn, ela morreu, né? E aí eles acham um livro, e esse moleque, que ele deve ter uns 10 anos de idade, ele consegue ler hieróglifos que tem mais de 1000 anos. E aí ele faz uma mandinga que ressuscita a mãe dele. Eu voltei! Mano, puta que pariu, cara. Aí eles leem lá que tem uma lança que ela vai matar o Escorpião Rei. O Imhotep rouba essa lança e ele atira no Escorpião Rei. Só que o Rick, cara, que ele é um super-herói, ele pega essa lança no ar, Filha da puta! e ele dá cabo do Escorpião Rei. E quando o Escorpião Rei morre, o exército de Dobermans também morre. Só que, cara, no meio do nada lá, abriu um portal de CGI pro inferno. Tem um monte de coisa de CGI lá caindo, não sei o que lá. E tá lá o Imhotep e o Rick tentando escapar daquele portal do inferno. E aí, cara, a Evelyn, ela ama muito o Rick, né, cara? Ela sai de lá, ela ajuda o Rick. E o Imhotep, ele tá lá no canto. Ele olha pra... ele olha pra Aksunamun, ele grita assim: Aksunamun! Me ajuda, caralho! E aí a Aksunamun olha pro Imhotep e fala assim: sobra nada. Acabou o promessa. O Imhotep, ele tá tentando ressuscitar essa mulher há 2 filmes seguidos, cara. E a mulher cagou pra ele, cara. Talarico tem mais que se ferrar mesmo. Finalmente o Imhotep, ele pagou por toda a talaricagem que ele fez no primeiro filme. O Rick olha pro Imhotep, o Imhotep olha pro Rick, o Rick olha pro Imhotep e ele fala assim: Meu Deus do céu, não sobrou nada. E aí, cara, o Imhotep fala: é foda, é foda. Aí ele se joga lá num inferno de CGI e morre. A Aksunamun, ela tentou fugir, só que ela cai numa fossa de escaravelhos e ela acaba morrendo também. E aí, cara, ele sai lá da pirâmide, tem um exército de gafanhotos e folhas de CGI que tu não entende nada. Mas o fato é que o Rick, ele consegue escapar de lá. O Jonathan, ele rouba um diamante, né, dessa pirâmide aí, ou seja, novamente eles ficaram ricos. E aí, cara, o filme acaba com eles indo no pôr do sol. E aí começa a tocar What I O retorno da
Múmia custou mais que o primeiro, que faturou 435 milhões. Deu uma grana boa, mas, meu mano, a crítica, ela esculachou esse filme aqui, cara. As mesmas críticas que eles fizeram lá do primeiro filme. Complicado que aqui, isso é totalmente válido, cara. Só que ele é tão ruim que ele fica bom, porque ao longo do tempo tu vai ficando com raiva desse filme. Essa raiva, ela começa a te divertir, porque tu começa a falar contigo mesmo, olhando pra tela e esculachando a porcaria do filme. Cara, esse filme aqui, cara, é uma concha de retalhos que não dá pra entender, cara. Começa com ideia, termina com outra, joga outra ideia no meio. A gente não sabe nem quem é o vilão do filme, cara. Quem é o vilão do filme? É o Imhotep, que é a múmia, que aqui ficou fofinha, né? Ou é a porcaria do Escorpião Rei de CGI? O foda é que eles tinham boas ideias, eles puderam inovar em algumas coisas, só que eles fizeram tudo junto. Eles não escolheram uma única coisa pra seguir, cara. Porque, cara, o fato é que o primeiro, ele é um filme muito bom, que ele te diverte do começo ao fim. Tu não liga pros problemas dele, porque o filme é tão divertido que os problemas, eles acabam sobrando. Esse aqui não, cara. Esse daqui, ele não é um filme bom, ele é um filme ruim. Ele é um filme tão ruim que ele vai ficar bom no final. Mas ele não fica bom pelo motivo certo, ele só fica bom porque tu vai reclamar tanto desse filme daqui, tanto, que tu vai acabar rindo de toda a tua reclamação. Era disso que eu estava falando. Então, galera, em resumo é isso. Se você gostou, já deixa o like. Não se esquece de ver as nossas outras sagas. Tem saga Batman, Premonição, saga Pânico. Tem um monte de saga legal pra tu ver aqui. E também tem a nossa playlist de resumindo filmes bons, né? Que, como o nome diz, só tem filme bom ali naquela jossa. Então, galera, muito obrigado a todo mundo que tá curtindo, deixando o like e se inscrevendo no canal. Como diria aquele corvo do Pica-Pau, você é um amigo. Muito obrigado, amigo.